Doutora Tayana apareceu. E a doutora Tayana, como é que tá essa participação sua em lives? Tá de lado? Como assim? Sério? Não tem como ficar deitado, não? Ai, caramba, sério que isso tá acontecendo comigo? Vai ficar assim, é? Tem alguém falando? Ah, sim. Melhor? Você podia ficar deitado. Tá bom. Mas não escorrega o celular. Essa mania de escorregar. Olá, Marina, boa noite. Hello, boa noite, tudo bem? A Bruna, a Sofia, como é que vocês estão, todo mundo? Vamos lá, vamos lá. Mais uma live. Espero que sem acidentes, sem sustos. Vamos falar de contratos hoje, né? Para a gente dar esse fechamento dessa primeira unidade, desse ciclo de palestras da gente, onde a gente já falou sobre precificação, a gente já falou sobre a contabilidade, impostos. Obrigado, Sofia. Já falamos sobre a RRT, a importância dela, os custos envolvidos. E hoje a gente vai falar sobre contratos de prestação de serviço na área da arquitetura e urbanismo. Daniel, como é que vai, amigo? Espero que dê tudo certo, né? Aguardando o professor convidado entrar, para a gente iniciar o bate-papo. Será que eu fiz certo aqui na hora de convidar? Deixa eu pesquisar de novo aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Marcos. Então, vão chegando por aí, pegar uma aguinha, vão se acomodando. Só o professor entrar aqui que a gente já começa a bate-papo sobre contratos. Se já tiverem dúvidas, tá, gente? Já podem começar a escrever as dúvidas de vocês, que se alguém já tem alguma dúvida, alguma ideia, alguma questão a perguntar sobre contratos, o que colocar no contrato, como, como cobrar algumas coisas, como abordar alguns pontos.
Já pode ir colocando aí nas perguntas. Eu vou tomando nota e vou passar para o professor Marcelo, ele respondendo. Essa questão do contrato, é, é bom que a gente tenha ciência prévia de quão importante é a elaboração de contratos, principalmente para qualquer tipo de serviço que a gente vai desenvolver. Porque a gente vê que muita coisa que a gente pode combinar só verbalmente ou só através de uma conversa com o cliente, muitas vezes o cliente ele vai imaginar, ou vai querer, ou vai achar que tem outras questões que a gente pode, que ele pode cobrar da gente. E tá tudo isso acordado, tá tudo isso posto em contrato. É, é uma segurança tanto para a gente quanto também para o cliente, tá? É só se o professor está com algum problema para entrar. E é uma daquelas coisas que os arquitetos costumam falar que só aprendem com a vivência, com o tempo. Então, que a gente puder já prever, antecipar e nos resguardar desde o momento que a gente se forma é super importante, tá? Para não ficar realmente com essa ideia de que a vida ensina, que a vida vai ensinar, mas vai ensinar batendo. Então é bom que a gente aprenda sobre esses pontos, tendo um pouco mais de ciência sobre o que nos aguarda, tá? Só falar com o professor aqui para ver o que está acontecendo. Deixa eu convidar novamente. Oi, Marina. Oi, pessoal. Bem-vindos. Boa noite. Alguém alguém tem alguma questão? Já vão elaborando as perguntas, tá, gente? Se já tiver perguntas, já vai colocando aí no chat. Uma das coisas também que é importante a gente lembrar e destacar no nossa prestação de serviço é que nosso trabalho ele envolve o fornecimento de um serviço que é também uma criação de uma obra. E, como tal, também tem seus direitos autorais que têm que ser garantidos e resguardados. E isso acaba sendo mais uma especificidade do nosso trabalho, como abarcar isso, como inserir isso no contrato. Convidar aqui é fácil, né? A Camila entrou. Camila, o professor Marcelo deve estar com algum probleminha de conexão. Eu conversei com ele agora há pouco. Ver se ele está com algum problema.
A Marcela deu uma mensagem aqui. Acho que vai tudo certo, né, professor Marcelo? Deixa eu te convidar aqui para a gente participar. Pronto, deu certo. E aí, professor Marcelo, como é que tá? Tudo bem? Boa noite, professor Giovanni. Tudo bem? Prazer estar aqui. Pessoal, esse é o professor Marcelo Torres. Ele é professor do advogado, professor do UNRN, no curso de Direito, especialista em Direito Civil e Empresarial. Não é isso, professor? Isso. E está aqui para dar uma explanação para a gente, para ajudar a gente a entender o que é um contrato, qual a importância dele e como elaborar um contrato para a gente na área da arquitetura e urbanismo, tá? E, claro, serve para várias relações interpessoal, né? Entre pessoas que querem realmente fazer um acordo, fazer um vínculo jurídico, né? E aí, fiquem à vontade para participar, tá, pessoal? Para fazer perguntas. Eu vou pedir para o professor Marcelo se apresentar e também já começar a abordar a importância do contrato, o que é o contrato, qual a importância dele e como é que ele se estrutura, né? Fique à vontade, professor. Bem, boa noite a todos. Agradeço muito o convite de estar aqui promovendo esse debate sobre a configuração dos contratos, a elaboração desses contratos, um tema muito importante. Nós advogamos nessa área de confecção de contratos e também lecionamos jurídica para as partes, que é esse o ponto primordial aqui. A figura do contrato, ele tem essa intenção de se ofertar uma segurança para as partes. O contrato nada mais é do que um instrumento que vai gerar um vínculo obrigacional entre pelo menos duas pessoas. E a ideia central é que ele advém de um ato, que é o ato de contrair algo. Quando a gente analisa a etimologia da palavra contrato, a gente percebe que veio do termo contractus, que é o ato de contrair, ou seja, existe uma prestação e uma contraprestação. A prestação por parte do arquiteto, que vai prestar um serviço, e a contraprestação, que é a remuneração financeira que ele precisa receber em razão desse serviço. Num conceito doutrinário, o contrato nada mais é do que um vínculo jurídico entre duas pessoas. Quando a gente fala em jurídico, a gente denota que a lei faz menção a esse contrato. Então, ponto primordial é se ofertar uma garantia, se ofertar uma segurança para as partes. E aí surge a grande pergunta: e quais são os tipos de contrato que nós temos dentro do nosso ordenamento? Temos o contrato tácito, que é o contrato em razão de um comportamento, como, por exemplo, eu estou diante do professor Giovanni, aponto para a caneta dele, ele não toma nenhuma atitude, eu pego a caneta e começo a utilizar. Quando o professor não estende a mão para tomar a caneta, foi feito um contrato tácito em razão de um comportamento. Esse contrato dá uma segurança jurídica para o arquiteto? De maneira nenhuma. E o contrato verbal? O contrato verbal é aquele que a gente faz por intermédio da palavra, da verbalização de um termo. Traz uma segurança? Sim, uma pequena segurança. Mas é imprescindível que todos esses contratos entre o arquiteto e os clientes sejam feitos de maneira escrita, para se dar uma segurança, para cada parte ter uma via desse instrumento e, logicamente, ali estarem delimitadas as cláusulas. Então, no primeiro momento, o contrato nada mais é do que uma estipulação, um negócio jurídico que, via de regra, pelo Código Civil, que é a lei que trata sobre a figura dos contratos, nada mais é do que um vínculo criado entre pessoas. E a validade desse contrato não vai depender de uma forma especial, o Código diz isso. Ou seja, o que é que o Código quer dizer? O contrato pode se dar de qualquer maneira, tácita, em razão de um documento escrito, em razão de uma fala. Todavia, apesar de existir essa liberdade contratual, que nós chamamos de autonomia privada das partes, é imprescindível que o contrato de arquitetura ele seja escrito, para se dar uma segurança tanto para o cliente, tanto para o arquiteto. Para que futuramente, no decorrer da obra, ou até mesmo após a sua finalização, ambas as partes tenham ali, dentro daquele instrumento, as cláusulas que criam obrigações entre cada um, seja da prestação de serviço, seja a do próprio pagamento. Então, em que pese essa autonomia privada ofertar a possibilidade de a gente criar
é imprescindível que esse contrato ele seja feito de maneira escrita. E aí o Código Civil ele é muito claro, quando ele diz até mesmo no artigo 425 que as partes podem estipular contratos. Ou seja, não existe uma maneira rígida e também o contrato pode ser feito como as partes bem entenderem. Ou seja, as partes podem estipular cláusulas da maneira que bem entenderem. Fique à vontade, professor, quiser promover qualquer ponderação. Vou começar. Caiu aqui meu celular. Fique à vontade. Mas essa é a essência primordial do contrato. Ofertar segurança para as partes. Então, é imprescindível que ambas as partes tenham conhecimento daquelas cláusulas. Por isso que a gente diz que, antes de confeccionar o contrato, é importante que as partes sentem, uma diante da outra, comecem a discutir quais seriam as cláusulas que vão ser inseridas. É imprescindível que esse contrato tenha a qualificação das partes, ou seja, o nome completo, o RG, o CPF, o estado civil, a profissão da pessoa e sempre o endereço, mas o endereço com CEP. Porque caso seja necessário algum tipo de comunicação entre as partes, uma comunicação, por exemplo, por intermédio de alguma documentação, vai constar já do contrato esse endereço. Então é imprescindível sempre a gente ter essa qualificação das partes de maneira completa, para se facilitar uma possível futura comunicação. Muito bom, professor. E você falou aí dos contratos tácito, verbal, por escrito. Perfeito. O contrato de gaveta, aquele que a gente assina, mas coloca na guarda, ele não leva em cartório. Qual é a validade desse contrato? Ele Perfeito. resguarda o profissional ou não? Perfeito. A gente tem essa grande diferenciação entre o contrato de gaveta e aquele contrato que é levado para o cartório. Então, em tese, qual é a diferença? Bem, o contrato de gaveta, que, por exemplo, eu firmo com o professor Giovanni, é um contrato que gera efeitos entre eu e o professor Giovanni. Ele tem validade? Sim, tem validade, mas apenas para a minha pessoa e a pessoa do professor Giovanni. Então, qualquer um que promover qualquer desrespeito a alguma dessas cláusulas pode levar o contrato para o Poder Judiciário para promover a sua execução. Agora, aquele contrato que ele é levado também para o cartório, ele tem uma força maior porque quando a gente leva algum documento para o cartório e lá é registrado, torna um efeito que chamamos no direito de efeito erga omnes ou efeito para todos. Ou seja, por mais que outras pessoas da sociedade não tenham lido o contrato, por ele estar disponível no cartório, parte do princípio que todas as pessoas têm conhecimento. Então, o contrato que é registrado em cartório, ele tem esse efeito erga omnes. Só que, se for criado só entre eu, por exemplo, e o professor Giovanni, mesmo assim ele tem validade jurídica, porque é um vínculo obrigacional entre duas pessoas, pessoas essas que são capazes. Quando o Código Civil tenta informar quais são os requisitos de validade de um contrato, ele tenta justamente demonstrar que esse acordo pode ser feito de qualquer maneira. Todavia, o artigo 104 do Código Civil, um artigo muito importante para todos gravarem, artigo 104, ele diz que a validade do negócio jurídico, ela depende de agente capaz. O que é o agente capaz? É aquela pessoa que já tem 18 anos de idade e tem plena lucidez, consegue entender os atos da nossa vida cotidiana. Ou seja, é uma pessoa que ele não precisa de ninguém para promover sua representação. Precisa também esse contrato ter um objeto lícito, ou seja, o objeto precisa ser lícito. No caso da arquitetura, precisa ser algum tipo de ofício arquitetônico que, logicamente, não vá de encontro a qualquer lei vigente no nosso ordenamento jurídico, que não vá de encontro, por exemplo, ao Código Penal. O Código ainda diz que precisa ser algo possível, ou seja, precisa ser uma obra arquitetônica que ela é possível de ser realizada. Então, um contrato que, por exemplo, o professor Giovanni faça comigo, em que ele afirma que vai construir uma escada para o céu, esse contrato ele não tem vigoração fática e jurídica no mundo, porque ele é impossível. E também precisa ser determinável ou determinado. O que é isso? A gente precisa saber exatamente que tipo de projeto, que tipo de obra vai ser executada, para que as partes tenham aquela garantia que a gente falou lá no início. Ou seja, quais são as qualificações daquela obra, quanto tempo vai durar aquela obra, ou seja, uma determinação mínima que oferte segurança jurídica para as partes. E, para finalizar, o inciso 3º do artigo 104 diz que ou deve existir uma forma prescrita na lei, ou seja, uma possibilidade de fazer aquele contrato,
ou não pode existir uma defesa, ou seja, não pode existir algo na lei que proíba a confecção daquele contrato. E podemos antecipar que o Código Civil, em pouquíssimas situações, ele vai proibir alguma conduta. Então, como requisito essencial para a configuração de um contrato, sempre o arquiteto deve analisar o artigo 104 do Código Civil, porque ele faz menção a esses requisitos básicos para se promover a confecção do contrato. Ótimo, o artigo 104 do Código Civil. Vou Exato. colocar aqui no chat para todo mundo ter ciência. Perfeito. A Camila fez uma pergunta aqui, perguntando se o contrato que vai para o cartório, ele não vai meramente para reconhecer a assinatura do indivíduo, mas também se ele fica lá se ele ficar arquivado lá no cartório também. Aí que tá. A gente reconhece a assinatura do indivíduo. Só que qual é a grande diferença? Quando a gente reconhece a assinatura do indivíduo, a gente tem plena ciência que aquela assinatura ela é autêntica. Ela efetivamente está refletida no RG daquela determinada pessoa. E, em razão disso, a gente tem uma segurança jurídica maior de que Marcelo Torres está assinando o contrato, Giovanni está assinando o contrato, dando assim uma segurança jurídica maior. Se, por exemplo, eu apenas assino o contrato com o professor Giovanni, eu poderia supostamente falsificar a minha assinatura e o professor Giovanni nunca tomar conhecimento disso. E futuramente, quando ele fosse, por exemplo, ajuizar uma ação de execução para solicitar a execução do contrato, a minha assinatura não era assinatura autêntica, não era assinatura verdadeira. Então, perderia um pouco de força. Então, o fato de levar o contrato para o cartório oferta justamente isso, essa segurança jurídica de saber que as partes que estão assinando realmente são as partes que estão prestando o compromisso de pagar um valor e a outra parte de promover a prestação de um serviço e pode-se também registrar o contrato no cartório para que fique uma via depositada lá, ofertando aí com isso um efeito erga omnes para ambas as partes. Ou seja, Entendi. a ideia do cartório dá uma notoriedade, dá uma segurança jurídica maior para as partes. Professor, quando a gente fala também que a arquitetura, ela além da prestação de serviço, ela também é a elaboração ela é a criação de uma obra, né? Eu vou desenvolver uma obra e como tal, ela tem uma tutoria, ela foi desenvolvida por mim e eu tenho, como é que posso dizer, a autoria sobre aquela obra, né? Para evitar que alguém altere aquela obra, para evitar que alguém plagie aquela obra. Como é que isso pode ser, como é que isso é juridicamente analisado e como é que eu posso envolver ou abarcar isso no contrato, professor? Perfeito. Quando o arquiteto desenvolve o seu trabalho, existe todo um intelecto que está sendo promovido ali. O arquiteto ele trabalhou em sua mente e esse trabalho da mente ele precisa ser valorizado e prioritariamente precisa ser valorizado pelo próprio arquiteto. O arquiteto é a primeira pessoa que tem que valorizar o seu trabalho. Ele vai cobrar de acordo com o seu trabalho, ele vai cobrar de acordo com o lapso temporal em que ele ficou ali na faculdade. Então tem que se levar em conta isso, o investimento que foi feito em sua faculdade, em sua universidade, o tempo em que ele gastou comprando livros, administrando as disciplinas, tudo isso precisa prioritariamente ser valorizado pelo profissional, para que seja cobrado os seus honorários de acordo com, logicamente, a sua prestação de serviço. Então, no momento em que o arquiteto desenvolve um trabalho, desenvolve um projeto, existem direitos autorais nesse trabalho, nesse projeto. E esses direitos autorais eles estão divididos em duas situações. Os direitos autorais morais, que são os relativos à paternidade da obra intelectual, e aí eu não me reporto ao termo paternidade de maneira machista, de jeito nenhum, mas é fazendo uma menção de que o arquiteto ou arquiteta ele tem o poder de propriedade sobre aquela obra intelectual. Então, existe uma maternidade, uma paternidade dessa obra que precisa ser respeitada. E também o direito patrimonial, que é a utilização da obra. Ou seja, existe uma resolução, que é a resolução 67/2013, que ela fala sobre os projetos e os trabalhos técnicos de criação do arquiteto, demonstrando que, no momento em que é criado um contrato, é interessante que esse projeto seja levado até o órgão competente, que seria o Conselho de Arquitetura, para se dar notoriedade e, principalmente, propriedade sobre o arquiteto. Para que qualquer outro arquiteto, por exemplo, não furte aquele trabalho e não desenvolva o trabalho em outro espaço físico. Ou,
pode até promover esse desenvolvimento, mas sempre fazendo menção aos direitos autorais, fazendo menção a quem efetivamente foi o arquiteto que criou aquele trabalho. Então, é interessante se seguir a resolução 67 de 2003 para se dar uma segurança. Professor, fique à vontade. Pois é, gente. É super importante essa questão da autoria do projeto. O projeto realmente é uma criação nossa. E é muito comum de acontecer de um projeto, ele mesmo sendo aprovado pelo cliente, sendo finalizado, sendo legalizado, pode acontecer de chegar na obra e durante a execução o cliente sugerir uma modificação ou o pedreiro de repente inventar, aparecer alguma demanda na obra que há necessidade de alguma modificação no projeto e o arquiteto ele tem que ser informado sobre essa alteração, ele tem que ter assim, ele tem que dar a ciência, a sua anuência para aquela modificação. Se o arquiteto não der anuência àquela modificação, àquela alteração, ela não pode ocorrer, porque aquela obra ela é sua também. Tá? Então, é muito importante a gente comunicar isso para o cliente e, quem sabe até, né, professor, deixar isso no contrato, dizendo qualquer mudança que venha a ocorrer depois que foi entregue o projeto, durante a execução da obra, enfim, o arquiteto tem que ser informado e tem que dar sua anuência com relação a essa modificação. Né? É, claro, também é importante nesse ponto, tem muitos arquitetos, muitos profissionais que, por exemplo, não entregam os projetos em AutoCAD para o cliente ou em Revit, enfim, visto que pode-se pegar esses projetos, alterar esses projetos, outra pessoa pode vir alterar e depois construir a obra diferente. Tá? Então, muitos arquitetos têm como prática realmente enviar para o cliente só os arquivos em PDF, que não tem mais como mexer, e não os arquivos em AutoCAD ou em Revit, tá? Para evitar justamente alguma alteração nesse projeto que foi pensado em conjunto, né, com o cliente. Ele também é responsável pelaquela criação, mas nós também somos, né? Ou seja, professor, se me permite um Claro. adendo, fortificando o que o professor bem explanou, esse é um direito do arquiteto. O arquiteto ele não tem a obrigação de entregar o projeto no AutoCAD justamente para evitar essa possível fraude e essa possível apropriação intelectual. Então, imprimiu em PDF e entregou para o cliente não vai ter esse direito de exigir, a não ser que esteja previsto em contrato. E aí é interessante para o arquiteto que ele não preveja isso em contrato, porque ele vai estar não apenas prestando o serviço arquitetônico do projeto em si, mas ele vai estar cedendo a sua obra intelectual, o que é totalmente desinteressante para o arquiteto e, principalmente, ele não vai estar só cedendo a obra, mas cedendo a obra que pode ser editada, ou seja, o seu trabalho que demorou várias semanas, vários meses para ser construído, dentro de todo um intelecto de anos e anos de estudo, muitas vezes, em uma semana, ele vai ser editado, modificado e vai se dar notoriedade para uma outra pessoa. Então, é um ponto muito interessante que o professor abordou. E a gente não está se furtando a entregar nenhum produto para o cliente, tá, gente? A gente vai entregar todos os produtos que estão acordados no contrato. Todas as plantas técnicas, todos os laudos, todos os memoriais. A gente vai entregar tudo, mas em um formato não editável. Então, a gente não está deixando de prestar, de estar negando nenhuma informação para o cliente, deixando de entregar nenhum produto para o cliente, tá? Marcelo, uma coisa que sempre penso bastante sobre quando a gente fala de contrato e tal, se existe alguma informação que pode ser considerada abusiva, alguma coisa que pode se colocar no contrato que estaria fora que não é legal, vamos dizer assim, do tipo, pode-se cobrar a gasolina para visitar a obra, pode-se colocar no contrato gasto com celular, pode-se colocar no contrato eu gasto com aquisição de equipamento XYZ para atender aquele cliente, parte de impressora, plotter, enfim, isso seria abusivo ou não? No primeiro momento, a gente tem essa dúvida se seria abusivo ou não, porque parece que o arquiteto está cobrando por um valor que não é inerente à prestação de serviço. Só que não é abusivo.
o Código Civil ele é muito claro em informar que as partes podem criar contratos, acordos, cláusulas da maneira que bem entenderem, desde que não venha ferir as normas já existentes. E aí dificilmente nós encontraremos qualquer lei que faça menção a uma situação negativa como essa, de não se poder cobrar algo. O Código Civil, que é a lei nacional que regulamenta as relações pessoais, sejam elas entre pessoas físicas ou pessoas físicas e jurídicas, dificilmente ele vai dizer não se pode fazer isso. Então, o código dá justamente, oferta essa autonomia para que as partes possam criar seus acordos da maneira que bem entenderem. É imprescindível, como o professor bem salientou, que haja uma discussão prévia, haja uma conversa entre as partes. Cobrar por uma ligação que foi feita, cobrar honorários por um deslocamento, isso é válido, perfeitamente válido. Perfeitamente válido, porque é um dispêndio financeiro que está sendo promovido por parte do arquiteto para satisfazer um interesse do consumidor, do cliente. Então, pode ser cobrado sem problema nenhum, porque é um investimento que está sendo feito. Nesse ponto, eu posso destacar, dentro de uma analogia, a tabela de ordem da Ordem dos Advogados, a tabela que a gente faz menção a cobrar os nossos honorários. A tabela da ordem, cada seccional, ou seja, cada estado tem uma tabela diferente, com valores diferentes dentro da realidade daquele estado. E a nossa tabela ela faz menção a isso. Você pode cobrar pelo procedimento em si que você está fazendo, mas você pode cobrar também pelo deslocamento. Por exemplo, eu tenho que me deslocar até um fórum que é muito distante do meu escritório, eu tenho que me deslocar até um fórum, até uma cidade que não é a cidade onde o meu escritório reside, onde o meu escritório está presente. Posso cobrar esse deslocamento? Sem dúvida nenhuma. Posso cobrar. Agora, é interessante que se faça uma cobrança dentro de uma razoabilidade, dentro de uma proporcionalidade, para que fique ainda legitimada essa cobrança. Ou seja, se existe um deslocamento, fazer aquele cálculo do deslocamento, de quantos quilômetros foram gastos, quanto foi que se colocou de combustível para aquele deslocamento. Se o arquiteto teve que se dirigir a uma outra cidade, ele pode cobrar uma diária por dormir ali, sem dúvida nenhuma. Ele não está com a sua família. E outra coisa, tem a questão do risco. Uma coisa é o arquiteto ir numa obra que é na cidade onde ele trabalha efetivamente, onde ele presta serviço. Outra coisa é ele se deslocar para uma outra cidade. Então, existe um risco também inerente que precisa ser valorizado. E aí a gente bate nessa tecla. O arquiteto, assim como qualquer outro profissional, precisa valorizar o seu trabalho. Então, não seria de maneira nenhuma uma cláusula abusiva, professor. Haveria sim, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de fazer esse tipo de cobrança. Ótimo, Marcelo. É muito bom esclarecer isso, porque, claro, vão existir projetos e projetos, vão existir demandas e demandas para a gente. Algumas realmente a gente pode precisar ter que estar se deslocando para poder realizar essa. Vou fazer um projeto na cidade aqui próxima, então eu preciso ficar indo lá, preciso ficar indo em prefeitura desse município, preciso ficar indo no cartório, preciso ficar visitando a obra, o terreno, o cliente, enfim. Então, tem custos aí envolvidos que podem realmente exceder bastante nossa previsão orçamentária inicial. Então, é importante que a gente coloque isso na previsão, senão a gente pode, como a gente foi discutido na semana passada na palestra sobre precificação, isso pode gerar um prejuízo para o arquiteto, tá? Também uma coisa comum de acontecer, Marcelo, para nossa área, o cliente, ele ao final de uma obra, de um projeto, ele ainda fica perguntando ou pedindo outros produtos. Por exemplo, tem clientes que é comum pedir mais uma cópia de impressão para o arquiteto, porque a que o arquiteto forneceu foi extraviada ou rasgou, enfim. Ou então pedir para o arquiteto fazer uma perspectiva de algum ambiente que ele gostaria de ver, sendo que não estava em contrato. E no momento que o arquiteto nega esses pedidos, acaba criando um pouquinho de desconforto entre o arquiteto e o cliente, que é bom que mantenha uma relação amigável sempre. Então, essas informações sobre o que não tem no contrato, o que não tem naquela prestação de serviço, é importante também colocar isso no contrato, o que não vai ser feito, ou já subentende que o que não está lá já não vai ser feito. Perfeitamente. É uma ótima ponderação essa, professor. Quando a gente está se reportando a um contrato, como a gente falou no início, a ideia central do contrato é se promover segurança jurídica para as partes. Então, se a gente quer ofertar segurança,
é interessante sim incluir as cláusulas que são necessárias, que são inerentes a essa prestação de serviço e a contraprestação financeira que vai ser ofertada, e também se inserir também quais são as cláusulas que não são passíveis de serem cumpridas, ou seja, quais são os tipos de prestação de serviços, os tipos de diligências que não devem ser, de maneira nenhuma, cobradas por parte do cliente. Porque quando o contrato faz a delimitação de quais são as obrigações, de quais são os direitos e de quais são também os termos que não podem ser cobrados, se oferta uma segurança jurídica para a parte. Agora, pode ser feito o que também? Pode-se inserir uma cláusula aonde, caso seja necessária alguma futura diligência que não esteja prevista no contrato, ela seja inserida através de um aditivo contratual. E o que seria o aditivo contratual? Bem, imaginemos que nós tenhamos um contrato com várias folhas e nós queremos colocar uma cláusula que não estava prevista, como, por exemplo, o arquiteto acabou de entregar a prestação do seu serviço, entregando o projeto impresso em PDF, e posteriormente o cliente quis promover uma pequena modificação. Ah, eu gostaria de promover aqui uma mudança nesse primeiro andar que foi feito aqui no projeto arquitetônico da minha casa. Você poderia mudar isso para mim, professor Giovanni, doutor Giovanni? Aí o Giovanni disse, sem problema, a gente vai fazer um aditivo contratual, ou seja, iremos pegar uma nova cláusula e iremos anexar. Literalmente, a gente vai grampear no nosso contrato. E, logicamente, para se promover essa nova cláusula que não estava prevista no contrato, vai haver a cobrança de honorários em razão dessa nova cláusula. Porque é um novo serviço que está sendo executado. Surgiu uma dúvida aqui da Nalu Queiroz. Ela disse, boa noite, professores. O que fazer quando o proprietário inicia a execução sem o projeto finalizado? Inicia o professor a falar ou você quer começar a falar? Sobre isso, Nalu, é importante que a gente saiba que existem dois momentos que existem o responsável técnico por esses dois momentos. Um é a parte de projeto, que é o conselho exige que se tenha um responsável técnico pelo projeto, que seria o arquiteto que desenvolveu aquele projeto, aquela proposta. E existe também o responsável técnico pela obra. E a obra, ela só pode iniciar depois que ela está legalizada no órgão público, depois que está todo o trâmite realizado e foi liberado para a construção desse projeto para ser executado. Então, a gente tem essas etapas, né? Finalizou o projeto, vai para a legalização. Passar em todos os órgãos possíveis, prefeitura, IDEMA, Corpo de Bombeiros e afins, para depois, sim, se começar a obra. Existem outras demandas que vão surgir depois que a obra está construída, que é a ideia do habite, para ver se tudo tá de acordo com o que foi colocado no projeto, está de acordo com a legislação também. Então, tem essas demandas que podem surgir após a obra ser executada. Mas para começar a obra tem que passar pela prefeitura, passar pela legalização. Caso não tenha a legalização, se for algum fiscal do conselho, algum fiscal da prefeitura até essa obra e constatar que não está legalizada ainda, é multa na certa. Perfeito. Surgiu uma dúvida aqui de Camila Furucava. Ela pergunta, o registro de responsabilidade técnica substitui um contrato? Em tese não, Camila, porque o registro de responsabilidade técnica é o documento que ele vai trazer a comprovação de que aquele determinado projeto, aquela obra ou serviço técnico de arquitetura, ele tem um responsável que é capacitado e que tem a habilitação. Só que esse registro ele não vai estipular as cláusulas entre o prestador de serviço, que é o arquiteto, e o cliente. Então é interessante sempre existir um contrato também para se dar uma segurança maior. O professor fica à vontade para promover qualquer ponderação. Não, tá bem válido. E é importante até destacar que na palestra que a gente teve com a Lilian Brito, que é arquiteta do CAL, ela destacou a importância da RT, do contrato, que são dois instrumentos diferentes, mas que um se vincula ao outro, no sentido de que a RT, nosso registro de responsabilidade técnica, ele conste dentro dele algumas informações do contrato, para que realmente os dois instrumentos eles fiquem dialogando um com o outro, para que não haja dúvida do que os dois tratam.
Tá? E, Marcelo, também eu queria a gente conseguir fazer aqui um resumo de quais são os itens fundamentais que compõem o contrato, né? Perfeito. Desde dos entes, das partes, até o objeto, enfim, passando pelas etapas que compõem o contrato. E quem também quiser fazer alguma ponderação a respeito disso, colocar mais algum ponto do contrato, fique à vontade. Bem, como efeitos obrigacionais do contrato, a gente tem o efeito da transitoriedade, ou seja, o contrato ele tem um lapso temporal de duração, ele tem uma duração, tem um lapso inicial e um lapso final. Então é interessante que essa cláusula esteja prevista no contrato. Quando é que vai se iniciar o trabalho e quando é que vai se finalizar. Geralmente, ele se inicia ou com o pagamento de uma primeira parcela ou com uma data prevista mesmo, que pode estar prevista no contrato. E quando é que se finaliza? Geralmente ele se finaliza no momento em que é entregue aquele determinado projeto para que o cliente faça uso e direcione ele para algum engenheiro ou algum pedreiro promover aquela determinada obra. Então é interessante se deixar claro quando é que inicia-se e quando é que se termina esse contrato, para ambas as partes terem uma segurança jurídica de quando vai se iniciar e quando vai terminar. Outra característica primordial é que existe uma valoração econômica. Todo contrato tem um valor econômico, porque se a gente quer firmar um contrato para ter segurança, a gente quer que esteja previsto também essa valoração econômica. Então, quanto é que efetivamente vai ser pago por aquele projeto? É uma cláusula imprescindível em todo contrato de arquitetura. Qual o valor do projeto e como vai ser pago? Por intermédio de um cartão de crédito, por intermédio de um dinheiro, de entrega de dinheiro em espécie, transferência financeira? Sim, transferência. Então é interessante que tenha a previsão da conta financeira da pessoa que vai promover o pagamento e a conta financeira de quem vai receber. E estipular se vai ser pago à vista, se vai ser pago em parcelas, se for pago em parcelas, a data de cada parcela. E, logicamente, se nós estamos falando em uma ponderação financeira, é imprescindível também que exista uma cláusula específica sobre juros e multa. A famosa cláusula penal que nós chamamos no direito. Cláusula penal por quê? Porque vem do direito penal? Não. É porque ela traz uma penalização. Ora, se o arquiteto não entregar aquele projeto dentro de um lapso temporal previsto, ele pode sofrer uma penalização, como, por exemplo, uma diminuição no valor daquele honorário que vai ser pago em seu favor, ou, em contramão, se o cliente não pagar em dia o arquiteto, vai haver também uma penalização, um juros de 1% ao mês, ou uma multa de 2%, de 10% do valor global do contrato. E aí, para se evitar uma discussão, como o professor Giovanni bem salientou no início do nosso debate, é imprescindível que não exista animosidade entre as partes, mas uma conversa aberta, uma conversa transparente, para que ambas as partes tenham pleno conhecimento de quais são as cláusulas que eles estão se obrigando. Ou seja, cláusula primordial, a cláusula que faça menção ao lapso temporal de duração e a cláusula que faça menção também a essa questão de como é que vai se dar o pagamento. É imprescindível. Ainda a descrição dos serviços. Todos os serviços que vão ser executados, como é que esses serviços vão ser cobrados e quando é que se faz isso? Na fase que chamamos de minuta contratual. É quando eu, cliente, Giovanni, arquiteto, sentamos um de frente para o outro e é interessante que essa conversa seja muito aberta, se possível, presencial. Se não for possível presencial, se faça uso de alguma tecnologia para que a gente possa olhar olho no olho um ao outro, a gente possa promover a identificação das partes e seja muito franca. O arquiteto ele precisa ser franco, ele precisa ser honesto e também exigir essa honestidade do cliente. Ora, é um pacto que está sendo firmado entre duas pessoas. Então, ambos precisam agir com boa fé, porque esse também é um dos requisitos inerentes a todos os contratos. Ou seja, penalidade quanto ao inadimplemento e também, imprescindível, esse lapso de duração do contrato. Então, essas são as cláusulas básicas. Quanto mais preciso, quanto mais específico for um contrato, quanto maiores as cláusulas que vão prever como vai se dar a prestação e a contraprestação financeira, menores as chances desse contrato ser levado ao Poder Judiciário. E a ideia que nós queremos aqui é nunca precisar de um contrato para fazer uso dele frente ao Poder Judiciário. Muito pelo contrário, a gente firma o contrato para ofertar segurança, para não ter que discutir posteriormente. E aí existem alguns clientes confiando de mim,
arquiteto, está desconfiando de mim, advogado? Não, não é uma desconfiança. São apenas cláusulas que estão previstas para que ambas as partes, desde o início, saibam quais são suas previsões, quais são suas responsabilidades e seus direitos. Então, nunca tratemos o contrato como uma situação de desconfiança, mas muito mais de segurança. Às vezes, essa prestação de serviço pode durar meses. Então, é muito difícil a gente, depois de 3, 4, 5 meses, se lembrar de todas as cláusulas que a gente conversou verbalmente. Razão pela qual, quanto mais específico for um contrato, quanto mais previsível forem suas cláusulas, maior a segurança jurídica para as partes. É importante essa condição de colocar que o contrato ele é uma segurança tanto para nós, que estamos prestando serviço, como também para o cliente. Ele saber realmente o que foi que o arquiteto combinou, acordou com ele. Então, o cliente também fica muito mais seguro, porque ele vai ter lá, depois, como o Marcelo destacou, né, depois de uma minuta de contrato, depois de sentar numa reunião inicial, acordar o o que vai ser discutido, entregue, forma de pagamento e afins, o cliente também vai ter essa segurança de estar documentado que o arquiteto vai entregar justamente aquilo que foi combinado. Então, isso é bom para ambas as partes, tá, gente? Então, não se acanhe em propor a elaboração de contrato, achando que realmente o cliente vai achar que, que vocês estão desconfiando dele. É super comum esse tipo de prática no mundo dos negócios e dá garantia para ambas as partes, super importante. Marcelo falou sobre a descrição do que seria o objeto, né, de que trata o contrato de arquitetura, e aí eu queria só detalhar um pouquinho mais esse elemento. É importante, gente, que vocês coloquem lá que vai ser se é projeto arquitetônico, escrever projeto arquitetônico, ou projeto, o planejamento urbanístico, ou estudo de viabilidade técnica, ou elaboração de laudo, de memorial, elaboração de projetos complementares, tudo que vocês vão fazer, colocar lá ponto a ponto, tá? Colocar lá bem minucioso, não colocar só serviço de prestação de um projeto arquitetônico. Tem que ser mais detalhados possíveis, tá? Colocar projeto arquitetônico, a previsão de tantos metros quadrados, que geralmente a gente tem uma previsão mais ou menos de qual vai ser a área, que vai envolver também, vou fazer um estudo preliminar, eu vou fazer um anteprojeto, eu vou fazer um projeto executivo, eu vou fazer projeto legal, já também colocar em contrato se é você o responsável por legalizar essa obra junto aos órgãos públicos, ou se vai ser um terceiro, ou se vai ser o próprio cliente que vai fazer essa legalização. É importante que você também fale em algum ponto que você não tem como colocar uma previsão do tempo que vai levar para legalizar essa obra na prefeitura, porque isso depende dos trâmites internos. E também colocar, gente, além do que você vai fazer, colocar o que você vai entregar para o cliente. Tá? Então, quais são os produtos você vai fornecer para ele. Então, você vai fornecer plantas técnicas, você vai fornecer memorial, você vai fazer orçamento se não vai, você vai fazer é, volumetria, maquete virtual, vai fazer vídeo, você vai fazer alguma peça publicitária, você vai fazer renderização, enfim, tudo que você vai entregar de fato a partir dessa reunião inicial, né, desse acordo que foi feito inicialmente, para que, como a gente já discutiu aqui, que o cliente não chegue depois e fique pedindo alguma informação a mais, algum conteúdo a mais, que não está previsto. Então, se você vai entregar combinar com o cliente de entregar 5 perspectivas internas do projeto, 5 imagens renderizadas. Então, coloca lá que são 5, ele vai saber que são 5. Se ele quiser mais, como o Marcelo falou, faz um aditivo no contrato, dizendo que vai entregar mais 5 imagens renderizadas, vai entregar mais alguma cópia do projeto, vai entregar mais um orçamento que não foi combinado antes, enfim, fazer isso no aditivo. E até também, Marcelo, sobre aditivo, é uma pergunta que foi feita aqui nos comentários. Se tiver algum aditivo, você precisa levar esse aditivo novamente para o cartório ou não? Não. Se o contrato só foi firmado entre as partes, ele não chegou a ser levado para o cartório, o aditivo já vai dar força vinculante só com a assinatura de ambas as partes. Agora, se o contrato foi transformado em escritura pública e efetivamente já está registrado no cartório, é imprescindível que o aditivo ele siga o mesmo raciocínio do contrato principal.
Paremos para pensar que o aditivo é uma cláusula acessória. Se é acessória, ela tem que seguir o mesmo raciocínio do principal. O professor Giovanni citou um ponto muito interessante, que é a questão do orçamento. Surge muito essa dúvida se o arquiteto, o prestador de serviço, ele pode cobrar por um orçamento. Pode, desde que esse orçamento seja previamente cientificado como cobrável. Ou seja, o cliente chega até o arquiteto e diz: eu gostaria de fazer um orçamento de quanto seria um projeto para levantar um primeiro andar na minha residência. Esse orçamento ele pode ser cobrável, sem dúvida nenhuma. É interessante que o arquiteto diga: nós cobramos para fazer o orçamento. E aí o cliente diz: ok. Não quer dizer que, entregando o orçamento, o projeto vai ter que ser realizado. Não, mas entregando o orçamento, tem que ser pago por esse orçamento. Porque houve todo um dispêndio de tempo e de intelecto do arquiteto para criar aquele determinado projeto, aquele determinado orçamento. Então, pode ser cobrado sim, sem dúvida nenhuma, porque é uma prestação de serviço. Outra coisa também que a Milena perguntou aqui, se algum projeto de grande porte, mercado, aeroporto, hospital, se teriam cláusulas adicionais. Na minha visão, o que se trata desse projeto vai constar na descrição do objeto em si, tá, Milena? Se vai ser uma residência de pequeno porte ou realmente um mercado de maior porte, isso vai estar colocado na descrição desse objeto. Também é importante que você adicione na parte que o Marcelo falou dos prazos, previsões de finalização, essa proposta. Como envolve mais etapas de projeto, talvez envolve até o ponto de fazer um projeto executivo, e cada vez que você está fazendo um produto a mais, você vai cobrar mais, obviamente. Também cabe você colocar na descrição, na parte que fala dos prazos, talvez colocar um prazo por etapa. Então, vou desenvolver estudos preliminares, vou finalizar em tal momento, e aí também colocar no contrato que depois desse momento você vai sentar com o seu cliente, vai fazer uma outra reunião para discutir esses pontos, porque o processo de criação que envolve o projeto de arquitetura tem esses momentos de diálogo com o cliente ao longo do processo, né? Não é uma reunião inicial e depois entregar o produto final. Existem algumas etapas. E aí você também coloca essas previsões de prazos por etapas e, claro, faz uma previsão orçamentária também diferenciada, já que é um projeto de maior porte, que vai envolver mais gastos para você, talvez envolva uma equipe maior para executar. Então também coloca isso nessa previsão. E outra coisa também que é importante salientar, Milena, que é muito comum na nossa prática da arquitetura, é a previsão de alterações do projeto. Tem arquitetos que já colocam no contrato que o projeto ele pode ser alterado pelo cliente durante o desenvolvimento do projeto até X vezes, 3 vezes, por exemplo. Então, a gente desenvolve um anteprojeto e mostra para o cliente: olha, está aqui o que eu fiz de acordo com o que você me apresentou. Quer fazer alguma modificação? Aí o cliente vai dizer: tá, não achei interessante esse ponto, queria mudar isso por isso, por isso. Ok, você vai, altera e depois mostra novamente. E agora está de acordo? O cliente vai dizer sim ou não, quero que mude mais alguma coisa. Mas isso tem que ter um fim, porque se não tiver um fim, o cliente pode querer mudar a proposta 20 vezes. E se você não tiver colocado nesse contrato um prazo final, um número de X de modificações, você vai ter que cair na armadilha. Então, até para evitar armadilhas, também o contrato ele é importante também. Tá? Professor, se me permite, surgiu uma dúvida aqui de Vic. Vic diz: em caso de adicionar nova cláusula com serviço a mais, precisa retornar ao cartório? A gente chegou a comentar isso, mas vamos só reforçar. Se o contrato ele foi registrado em cartório, sim. Se o contrato apenas foi fixado e confeccionado e assinado pelas partes diretamente, não tem essa necessidade. O professor destacou um ponto muito interessante, que é quando o projeto arquitetônico muitas vezes vai depender de terceiros, por ser um projeto arquitetônico muito grande. Então, num caso como esse, é imprescindível também se inserir uma cláusula de possível dilatação do prazo de prestação de serviço,
caso ocorra, por exemplo, uma greve, caso ocorra, por exemplo, esta nossa situação de pandemia, que faça com que a própria prestação de serviço ela não tenha como se dar de maneira adequada em razão de fatos imprevisíveis, fatos que fugiam à previsibilidade do homem comum, do cidadão comum, da pessoa comum. Então é interessante se prever isso também. Caso exista a dependência de algum serviço que não seja realizado unicamente pelo arquiteto, mas por um outro profissional ou terceiros, como por exemplo uma equipe que vai prestar um serviço, é interessante haver essa cláusula de que caso ocorra uma situação que fuja à previsibilidade humana, como uma chuva torrencial, como a falta de algum tipo de material no comércio local, haja uma possível dilatação no prazo para finalização desse projeto. Mais uma vez, para se dar segurança para as partes. Fique à vontade, professor. Milena, tá respondida sua dúvida, Milena? Se quiserem colocar mais alguma pergunta, tá? A gente tá caminhando aqui para os últimos minutos da live, então quem quiser ainda fazer alguma pergunta, algum comentário, aproveita esse momento agora. É, eu tenho uma dúvida rápida aqui, professor. Se eu tô, se existem mais pessoas prestando esse serviço, se é interessante colocar o nome de todas as pessoas nesse serviço ou só daquela pessoa que é responsável a responsável técnica pelo aquele projeto. É só efetivamente quem é responsável pelo projeto mesmo. A cláusula que vai inserir a possível responsabilidade de terceiros é quando efetivamente a gente tenha alguma prestação de serviço que ela dependa de outros serviços que estão alheios àquele contrato. Era mais nessa situação. Mas eu me lembrei de um ponto muito importante aqui também, que é o contrato ele precisa prever o foro de eleição, o foro de discussão. O que é isso? Importante. Se houver qualquer tipo de disputa entre as partes, qualquer tipo de necessidade de se levar esse contrato para o Poder Judiciário, é interessante que exista a previsão também que aquele contrato seja levado ao Poder Judiciário de determinada localidade. E aí, para facilitar para as partes, é interessante que sempre o foro de eleição para dirimir possíveis dúvidas judiciais seja o foro de prestação de serviço, porque fica mais fácil até mesmo se for necessária alguma perícia técnica naquela obra ou naquele projeto, que seja realizado naquele local onde o projeto se encontra. E, imprescindível, para ficar muito claro, a assinatura das partes e de testemunhas. Tem que ter pelo menos 2 testemunhas. Por quê? Se o contrato ele só é assinado pelas partes, caso alguma das partes venha a descumprir o contrato, vai se ajuizar uma ação chamada ação de conhecimento. Uma ação onde vai ser agendada uma audiência de conciliação, posteriormente uma audiência de instrução para se ouvir as partes, depois as razões finais cada advogado vai fazer, ou seja, é uma ação que tem um trâmite muito demorado. Já, se for um contrato que tem a assinatura de ambas as partes e de testemunhas, caso qualquer uma das partes descumpra o contrato, não vai ser necessária audiência nenhuma. Vai-se apenas pegar o contrato e já promover a cobrança efetiva, seja a cobrança da complementação do serviço ou a cobrança dos valores financeiros que não foram pagos. Então, 2 testemunhas assinando, imprescindível, um requisito para se promover uma celeridade maior. Nossa, tá avisando aqui já, Marcelo, que falta só 20 segundos para acabar a live. Nossa, Então, foi muito muito obrigado a rápido. todos. Muito obrigado, Marcelo, pelos seus Agradeço comentários, também, pelas professor. suas orientações. Muito importante. Tem uma pergunta aqui da Melly. Depois eu posso responder no inbox, tá, Melly? Essa sua dúvida, que aí já fica sem problema nenhum.